Obrigada, tia Luzia. Alexandre, a palavra é sua, Deus te abençoa. Vou desabilitando os áudios aqui para não dar interferência, tá? Tá certo. Obrigado. Muito bom, vamos lá. Gostaria de agradecer mais uma vez por todos nós estarmos juntos neste momento, neste domingo, tarde chuvosa, mas muito gostosa, e buscando entender um pouco mais o Evangelho. Hoje tem um tema que nós poderíamos dizer talvez um pouco pesado, mas muito atual: o suicídio e a loucura. Item 14 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler um pouquinho e aí a gente comenta. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o ser humano não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, sacudiriam-no. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Vamos lá. A doutrina espírita nos ensina que todos nós nascemos simples e ignorantes e que nós fazemos uma jornada evolutiva. E essa jornada evolutiva é incompreensível para muitas pessoas que ainda não se aprofundaram na religiosidade da imortalidade da vida, da reencarnação. Porque nós temos outras doutrinas, outras religiões que não pregam a imortalidade da vida, que só pregam que existe céu ou inferno, que já está determinado que será assim, ou que simplesmente não tem nada depois, que temos de viver o agora e pronto, né? Porém, a doutrina espírita nos ensina que nós temos toda uma eternidade pela frente e que nós estamos estudando, nós somos alunos e que nós frequentamos os planetas existentes no universo. Cada planeta em seu nível, vários planetas do mesmo nível, planetas primitivos de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, até onde nós sabemos. E aí então, a partir do momento que o ser vai estudando, ele vai se melhorando. Como que a gente estuda? Convivendo, passando por circunstâncias. Circunstâncias nas quais nós constituímos família ou não, nós buscamos trabalhar, ampliar as nossas aptidões,
estudar, conviver com as pessoas e buscar os nossos ideais. Porém, é natural que os primeiros ideais nos quais nós buscamos são os do mundo. Por quê? Porque nós, primeiramente, nos adaptamos ao mundo. Nós tocamos o mundo, tocamos as coisas, tocamos as pessoas e nós não acreditamos ainda em algo além, apesar de ter pressentimentos a esse respeito. E isso faz com que nós, então, enfrentamos a vida e se está tudo bem, se estamos vencendo, ótimo. O problema é, nós sabemos que a maioria das pessoas enfrentam vicissitudes, dificuldades, aflições, e tem muitas pessoas que passam por dificuldades extremas. Aí que está, essas dificuldades extremas, que nós chamamos de expiações. Muitas vezes batem com tanta força no ser que ele chega a ficar desesperado. E a loucura é o excesso de desespero. É o ponto no qual a pessoa está tão desesperada que ela não vê solução nenhuma para os seus problemas e então de repente ela se entrega a uma espécie de exaustão, tanto física quanto psicológica, a ponto de se entregar. E aí então ela sabe, ou pelo menos ela pensa que é assim, que se ela vier a tirar a sua própria vida, vai terminar com os seus sofrimentos. É o que nós acreditamos, muitos acreditam até os tempos atuais, que é desta maneira. É por isso que a partir do momento que a doutrina espírita vai sendo divulgada e que nós, principalmente em momentos assim, vamos trabalhando-a, levando essa religiosidade até onde nós pudermos, quanto mais alcançar pessoas, nós estaremos então auxiliando-as a controlar essa loucura, consequentemente evitando o suicídio, que é o próximo estágio, que é a sequência na qual a pessoa desolada da vida, ela se entrega. E também o fato de que a doutrina espírita ela vem trabalhar o seguinte, a imortalidade da vida, que não existe só uma existência, chamada unicidade da existência, que muitos pregam, mas a doutrina espírita prega a reencarnação, coisa que os adeptos, nós que já estamos nos adentrando a ela e buscando estudá-la, e nos convertendo já, porque a doutrina espírita ela não quer convencer ninguém. Ela quer que estes próprios se convertam se porventura acreditarem nela. E aqueles que já vão se adentrando nela e vão sentindo essas palavras, eles começam então a acreditar, a sair daquela fase de São Tomé, de ter de tocar, para realmente sentir as coisas, perceber as coisas e acreditar nas coisas. Nós passamos então a ser como Cristo sugere a Tomé, onde que ele diz assim para ele: Tomé, eu estou tão feliz que você, ao me tocar, você então percebe que sou eu e você ficou feliz por causa disso. Agora você acredita em mim. Isso depois da ressurreição, né? Mas ele diz assim para ele: porém felizes serão aqueles que, mesmo não vendo, acreditam. E é isso que acontece com todos nós que já estamos assim, na doutrina espírita, estudando ela, nós já estamos sentindo de verdade, tendo esses pressentimentos, confiando em nossos sonhos, confiando na intuição que nós recebemos através da espiritualidade, que a vida continua, que este momento pelo qual nós estamos passando, ele é muito fugidio, muito rápido, como diz aqui, ele é perante, lá na espiritualidade, é um dia, passa um dia e a gente já volta para a espiritualidade. Se nós observássemos a nossa volta como transitória, porém necessário, é tal qual a faculdade. Ela é transitória, a gente vai passar por ela, ou já passamos por ela, mas ela foi necessária, né? Então a Terra é necessário para todos nós que estamos nessa categoria de espíritos imperfeitos e que precisamos então alcançar a pureza de espírito. E para alcançar essa pureza de espírito, provando e expiando. E buscando a fé humana, porque muitos desses que se entregam, que acabam que
acabando com a sua própria existência, estes então ainda estão naquela fé humana. E nós devemos trabalhar a fé divina. É a fé divina que faz com que nós então vamos enfrentando a vida, vamos trabalhando, vamos estudando, vamos convivendo, vamos enfrentando as dificuldades. E para ajudar aqui neste item, eu vou pegar o item seguinte, que vem falar sobre o bem e mal sofrer. Nós vamos passando a bem sofrer. Porque o que leva à loucura? As pessoas que mal sofrem. As pessoas que entendem todas as circunstâncias, vicissitudes pelas quais nós passamos, que entendem elas como sofrimentos. Mas na realidade, a partir do momento que o ser ele se cristianiza, ele percebe que não existe sofrimento. Existem o quê? Provas, expiações, provações. Eu estou estudando. E a partir do momento que eu enfrento, então não existe sofrimento. O que existe é o quê? Superação, resignação, o bem sofrer. O mal sofrer, o que já está claro, são aquelas pessoas que, tal qual mesmo na faculdade, um exemplo. Aquelas pessoas que estão na faculdade e dizem assim, meu Deus, como eu sofro nessa faculdade, é tudo tão difícil aqui. Não tem aquelas pessoas que são preguiçosas e que dizem que é muito difícil, que estão sofrendo muito. Mas aí nós observamos que tem pessoas lá na faculdade que estão felizes por estarem lá, porque tiveram oportunidade. Eles conseguem pagar a faculdade, ou os pais conseguem pagar a faculdade para eles, ou eles ganharam alguma bolsa com o seu esforço ali, passando no Enem ou coisa assim, né? Então muitos ficam felizes, vão felizes para a faculdade, enfrentam as provas felizes, né? Por quê? Porque eles sabem que se eles conseguirem vencer ali, eles vão ter o quê? Na frente, benefícios. E é isso que também aquelas pessoas que já estão se espiritualizando, que já estão saindo daquela condição de mortos na carne, porque muitos de nós que têm essa fé humana, que só buscam as coisas do mundo, estão mortos em espírito, vivem na carne apenas. Essas pessoas então são essas que mal sofrem. Tudo que vem elas estão reclamando. Meu Deus do céu, por que eu tenho de passar por isso? Por que as pessoas aí estão no bem bom? E só eu que tenho de passar por essa dificuldade assim, assado. Eu não entendo por que isso acontece. Então tem essas pessoas que são assim. Qualquer dificuldade já começam a reclamar. E aí então passa um determinado tempo, vem o desespero, se entregam nas bebidas, se entregam nas drogas. E muitos acabam indo diretamente mesmo, eliminando a própria existência. Então a sugestão é bem sofrer. Porém, lembrando, esse bem sofrer, porque é a linguagem que nós precisamos conversar que o Evangelho traz. Porque nós ainda vemos essa coisa de sofrimento. Mas numa linguagem mais clara, basta entendermos em uma certa maneira. Assim, não existe sofrimento, existem lições. Então, bem sofrer significa eu aceitar as vicissitudes da vida, eu aceitar todas as oportunidades que me são dadas, eu aceitar a família na qual eu estou inserido, eu aceitar as aptidões que eu já consigo assimilar e trabalhar para com elas e para com a comunidade na qual eu estou inserido. Consequentemente, também abençoando e agradecendo o corpo que me foi emprestado, a vida na qual eu consigo elaborar com este corpo, na qual com ele, eu consigo assimilar. Então, aí a pessoa vai compreendendo que ela passa por dores, passa, mas essas dores que a vida lhe traz, lhe são bênçãos. A bênção que Deus envia aos seus eleitos, aos seus filhos ainda imperfeitos, mas porém, estes, como alunos dessa terra, buscando de verdade este bem sofrer, não tem loucura, não tem suicídio, ao contrário, tem viver. O viver superando as dificuldades que nos são propostas. Eu separei aqui, para poder complementar esse capítulo, o item estejamos em paz, principalmente no momento atual.
nós precisamos estar em paz. E muitos dizem assim, com tanta pessoa desencarnando, com tantos entes queridos indo embora aí com o Covid, como assim estejamos em paz com tantas atribulações na política, etc.? Estejamos em paz? Sim, é a sugestão que a espiritualidade vem nos trazer. Porque tudo que nós passamos é necessário, até os conflitos. E outra, nós aprendemos mais são com os conflitos. São os conflitos que nos ensinam mais. Se nós formos observar, tem muitos filmes produtivos que a gente começa a assisti-los, aí vem o conflito. E aí a gente vê o personagem muitas vezes transtornado. Mas no final ali do filme, né, nós observamos que foi o conflito que ensinou muitas coisas para aquele personagem. Ele teve dificuldades? Teve. Mas a partir do momento que ele buscou a calmaria, a paz interior, ele conseguiu assimilar e superar aquele conflito. E isso serve para todos nós que estamos aqui nessa terra. Paz seja convosco, Jesus. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol te levante, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressarão votos de paz e, depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Na terra, por mais que estejamos em atribulações, quais são os ensinamentos evangélicos? Quanto mais nós ajudamos os outros a desvencilhar-se de seus problemas, mais a espiritualidade nos ajudará a desvencilhar os nossos próprios problemas. Quanto mais estivermos pelo outro, mais a espiritualidade estará por nós. Então, vamos buscar nos entender, nos aceitar, estar em família e, se não é possível, estar entre amigos. Se não é possível, estar no meio da comunidade, fazendo o máximo que pudermos para contribuir na vida das pessoas que nos rodeiam. Essa é a minha mensagem. Gostaria já de deixar um abraço para todo mundo e uma boa semana também. Tudo de bom.